O Mário, ele tem feito um esforço muito grande em ressaltar, na verdade, os milagres que o Lula tem feito, né. O Lula tem feito muita coisa positiva. Aliás, você fez um artigo, muito interessante nessa semana, que às vezes a própria esquerda desvaloriza as conquistas do governo Lula. Alguém trouxe aqui também nos comentários que a economia está crescendo num ritmo anualizado a 3,5%. Então agora a gente tem que olhar para o outro lado da moeda também, né. Apesar de tudo, né, Mário, desse congresso, dessa mídia, de tudo que do cerco internacional, do imperialismo, etc., o fato é o seguinte, que o Lula faz mágica, isso ele faz, né, então Eu resolvi fazer um texto, né, quase que uma É. espécie de, afinal de contas, ah, não é um desabafo, mas é uma ideia de que a coisa chegou para mim no limite, uma espécie de mau humor, de campanha mesmo, né, contra o governo Lula e contra os sucessos inegáveis que ele tem, obtido. Nós vamos logo ver aí uma porção de amigos levantando senões e restrições a essa, vamos dizer assim, a essa pessoa que veio de Nárnia, não é, que sou eu. Digamos, esse inocente que, enfim, acredita que as coisas não estão negativas, mas que elas estão no sentido positivo. Em quase todos os setores, se não em todos os setores. Estavam falando aí de distribuição de renda, a distribuição de renda no governo Lula 3 melhorou e melhorou profundamente. Não sou eu que estou falando, é o senhor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha há décadas a questão da distribuição de renda e diz que o que aconteceu em 2024 foi revolucionário, foi uma queda abissal, radical da desigualdade. Ou seja, os pobres tiveram uma melhora muito maior do que a dos ricos na parcela da renda nacional destinada a eles, não é? Quase o dobro da melhoria da renda foi para os pobres em relação àquela que foi para os ricos. Sim, cresceram os milionários, como você estava falando aí antes, o Léo estava falando, mas cresceu muito mais a parcela que os pobres, sempre desassistidos, recebem da renda nacional. Isso se deve a programas como o Bolsa Família, o outro programa de suporte do Bolsa Família, que ele acha até mais importante. É, Porque é o seguinte, o programa de suporte do Bolsa da Família é novo, é do governo Lula. Ele, basicamente, diz o seguinte: olha, mesmo que você consiga um emprego, você continua durante um tempo, até se estabilizar no novo emprego, você continua durante um tempo recebendo os mesmos valores do Bolsa Família. Então, pode buscar um emprego que você não vai perder o Bolsa Família por um bom tempo. Certo? Então, é uma coisa muito boa, porque muita gente não entrava no mercado de trabalho com medo de, então, eu pego um novo emprego, mas não vou durar muito tempo, ele não é seguro, e aí eu perco a renda do Bolsa Família. Não, isso já faz a maior diferença para essa tão desprivilegiada essa camada no Brasil, que ela também, quer dizer, que ela então agora se arrisca a buscar um novo emprego. E outros programas, como o crescimento da alfabetização, uma série de outras, o próprio diminuição do desemprego, o aumento das pessoas que vão para o mercado de trabalho, tudo isso provocou uma revolução, como diz o Marcelo Neri, que não é petista, professor da Fundação Getúlio Vargas, a respeito desse assunto. Mas eu não, no meu artigo aí, esse artigo aí, eu falo de muitas outras coisas, né? Eu falo de que uma série de coincidências, de eventos, eh, cercando a posse do presidente Lula em 2022 acabaram servindo para que os seus, vamos dizer assim, não detratores, mas aqueles que têm dúvidas a respeito do governo do PT, reforçassem suas críticas. Uma delas é o fato da distância entre Lula e Bolsonaro ter sido relativamente pequena. Eu defendo no artigo que ela não foi pequena, que ela foi enorme. A vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro, nas condições havidas, foi enorme, ela foi uma vantagem acachapante, acho que é o termo que eu uso. Por quê? Porque o governo Bolsonaro usou 500 bilhões de reais na reta final da eleição para reforçar programas como Vale Táxi, Vale Caminhoneiro, todo tipo de vale, para, enfim, para comprar o voto do eleitor. E não conseguiu dobrar, aí eu falo uma coisa que talvez seja um pouco chocante, dobrar a consciência do eleitor brasileiro. Essa consciência superior do eleitor brasileiro, as pessoas não gostam, as pessoas preferem valorizar o fato de que foi eleita uma bancada bolsonarista, de que foi eleita uma bancada e que o nosso povo é atrasado. Eu acho, tem de tudo no nosso povo, mas eu acho que a gente precisa ressaltar o fato de que o Bolsonaro, a extrema-direita, o governante mais tosco do planeta, foi derrotado nessas eleições pela consciência do eleitor brasileiro, submetido a todo tipo de corrupção, de compra de benefício ilegal,
enfim, de todo tipo de tentativa de distorção, além das pressões em direção à confiabilidade das urnas, à questão enfim, da ameaça de golpe, certo, Andréia? Olha só a situação que o eleitor brasileiro passou e que a maioria dele não se vergou, não cedeu a um governante como o Bolsonaro, o retirou do poder de maneira desmoralizadora. Até hoje, eles não se recuperaram dessa derrota. E eles não aceitam, tanto que eles acusam que houve fraude. Fora, exato, diz a Sueli Bechara, fora a atuação da polícia rodoviária, planejamento, do boicote, da presença dos eleitores, não é, em cidades onde havia uma predominância expressiva dos eleitores do presidente Lula no primeiro turno. Enfim, todas essas tentativas de fraude, de maneira, vamos dizer, com recursos passados aos eleitores, né, ou com repressão à presença deles nas urnas, e ameaças, não é, ah, ilegais de golpe de Estado ou de radicalização da situação política, uma pressão insuportável, além da desmoralização das urnas, né, que era a ideia de que se você votar, o seu voto não será computado, ele será alterado por um programa dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele diz lá, né, haverá uma sala secreta, lembra disso, André? É uma sala secreta dentro do Tribunal Superior Eleitoral. É, isso ninguém fala, quase ninguém fala dessa qualidade superior do nosso povo, da nossa população, sabe, dessa têmpera, desse tipo de natureza, que não é só dessa eleição, é de todas as eleições, praticamente, todas as eleições deste século. Não é 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 também, porque mesmo apesar daquela derrota, né, foi sob condições fraudadas, sob condições manipuladas, por uma campanha inclemente. Então, e depois, 2022, com um retorno inacreditável do presidente Lula, depois de impeachment da presidenta Dilma, depois de um golpe, né? Golpe da Um golpe, perfeito. a campanha da Lava Jato, toda a prisão do presidente Lula, não é só manutenção 580 dias na masmorra de Curitiba, sob acusações diárias de ser ladrão, não é? A criminalização da política no STF. Hã? A criminalização da política, porque a criminalização da política